E aí, galera, vídeo de hoje eu vou gravar aqui do meu quartinho aqui de estudos. E aí, aqui é o lugar onde leio os livros que eu gosto, estudo as coisas que eu preciso e que gosto também, enfim. E aí eu vou falar um pouco de um livro que eu já estou lendo há algum tempo, já estou lendo, estudando ele, fazendo anotações, que é o How Emotions Are Made, como as emoções são feitas ou criadas, né? Não sei se tem versão em português, né? Mas eu também gosto de ler livro em inglês para me desafiar, enfim. Mas esse livro aqui, ele é muito bacana, já estou estudando ele há um tempo, como eu falei, e aí aqui eu estou numa parte que ah, fala em como regular as nossas emoções. E aí ele nesse capítulo ele cita três ferramentas, né, que são úteis, né, que mesmo quando a gente já está um pouco mais em controle das emoções, está entendendo um pouco mais, a gente ainda tem umas ferramentas para saber lidar, porque a gente não vai ser inabalável, né? Então, nosso dia a dia vai ter altos e baixos, vai ter a ofensa de alguém que a gente pode não saber lidar da melhor forma, pode ter um estresse no trabalho, enfim. E aí, eu achei muito interessante que são coisas bem simples, né, e bem práticas, né, que às vezes até a gente já sabe, mas às vezes não bota muita fé nisso, né. Eu até no passado achava muita bobeira, né, mas é legal que ele dá um embasamento disso. Então, para mim, eu acabo me interessando mais, né, acabo depositando mais confiança, né, quando eu tenho um embasamento assim, né. E aí, uma questão muito simples que eles falam que os animais utilizam, né? Que é, que é mover o nosso corpo. Então, se a gente não tá legal, aconteceu alguma coisa, a gente pode simplesmente nos mover, que é o que os animais, é a ferramenta que os animais têm para lidar com o desconforto deles, né? Então, nós humanos até temos conceitos mentais e técnicas mentais para lidar com desconfortos psicológicos, mas muitas vezes esses modelos falham, né? E aí o livro até cita isso, que quando isso falha, a gente tem que lembrar que a gente também é um animal. Então vamos imitá-los, né? Ou vamos nos imitar, enfim. Que é lembrar que a gente é animal e, cara, vamos mover o corpo. E isso de fato funciona. Eu já tenho utilizado há um tempo, já notei isso, mesmo sem ler o livro, eu já estava notando isso, sabe? Que o simples fato de tu se mover, até às vezes quem não tem uma dor de cabeça estranha, às vezes do nada, né? Aí tu pega, vai, faz uma atividade física, até uma simples caminhada, isso desaparece, né? Oxigena, muda a química ali, né? Isso desaparece e até nos dá mais clareza, às vezes muda de foco, né? Enfim, é uma questão bem simples de se fazer e que funciona muito. E outra abordagem que o livro nos traz aqui, que é mudar o lugar que tu tá. E ele até dá um exemplo dos veteranos aí de guerra, né? Que quando eles estavam na guerra do Vietnã, por exemplo, tinha uma alta concentração assim, de viciados em heroína, né? 15% dos soldados. E aí, quando eles simplesmente voltaram para casa, assim, claro, deve ter os programas lá, mas o simples fato de voltar para casa, ou seja, sair daquele ambiente de guerra e ir para outro ambiente, já caiu a taxa de viciados de maneira muito expressiva, né? Então, simplesmente mudar o lugar já é um fator que contribui muito e a gente pode pensar nisso, né? Como o lugar nos influencia, né? Às vezes até um lugar de estudo que nos inspira, um lugar mais calmo ou um lugar sei lá, que é mal frequentado, né? Como isso nos influencia, quantas pessoas a gente não conhece, né? Que estão no lugar, às vezes a pessoa até nem é aquilo, a gente sabe que a pessoa não é aquele tipo, né? Mas por estar num ambiente ruim, ela acaba sendo influenciada e acaba tendo aquelas atitudes condizentes com aquele ambiente, né? E que quando tu pega ela e muda de um lugar, isso por si só já contribui muito para a melhoria dela. E outra questão que é muito importante e muito interessante que o livro traz aqui,
E eu acredito que essa aí exige um trabalho de longo prazo e mais esforço da gente, que é recategorizar as nossas emoções, recategorizar aquilo que a gente tá. Nem sei se essa é a palavra correta, de repente estou traduzindo meio esquisito aqui do livro, né? Quando vem nem tem no português, mas é tipo. Recategorizar, acho que dá para falar assim. O que a gente. As sensações, né? Mas isso exige uh, muita calma, um foco e uma atenção, né, para o momento, parar e prestar atenção no que a gente está sentindo, né, e aí e fazer um esforço de verdade para dizer, não, eu estou sentindo tal coisa, mas essa coisa pode representar outra, né, até o livro dá um exemplo da ansiedade, né, e as pessoas que têm ansiedade, têm a palpitação no peito, e pegar e dizer, não, tá, uma coisa é isso que eu tô sentindo psicologicamente e outra são os efeitos físicos. Então também é, além de recategorizar e desassociar os efeitos físicos dos mentais. Então dizer, tá, isso é apenas um batimento um pouco mais acelerado, e isso é uma coisa, né? Não quer dizer eu não sou isso, não se identificar com isso, né? E outra é a questão da recategorização, como eu estava falando. Ele até dá um outro exemplo aqui, que é até do pessoal da Marinha lá dos Estados Unidos, né? Que quando estão passando por uma aprovação, uma questão física muito forte, eles vão sentir dor, obviamente, a gente também quando faz atividade física, e aí eles tentam usar o poder mental, mas não assim uma coisa, eu também não gosto muito disso, o poder da mente, uma coisa mística e não sei o quê. Não, mas realmente ter um esforço ativo nosso, não deixar isso nos dominar, dizer, não, eu tenho o poder de dizer o que aquilo é. Então, a dor, o sofrimento, eles até utilizam e dizem assim que é a fraqueza deixando o corpo. Então, a gente pode fazer um esforço ativo para recategorizar e a gente dizer o que aquilo representa para nós, né? Outro exemplo muito interessante que ele nos traz por exemplo, que a gente tenha uma ansiedade assim de falar em público, uma grande palestra, uma apresentação que a gente sente aquele frio na barriga, né? Algumas pessoas dizem que é as borboletas na barriga, né? Tipo, cara, ok, isso tá acontecendo, não nega, né? Porque de fato tá, né, vindo, mas não diz isso como algo ruim. Por exemplo, é algo ruim, eu vou me sair mal, eu estou muito ansioso, isso vai tomar conta de mim. Não, calma, isso está acontecendo, mas o livro até dá o exemplo de recategoriza isso como determinação. É um sinal de determinação e que tu vai enfrentar essa situação, sabe? É de algo bom que está por vir, né? Não algo ruim que vai te determinar. Então é isso, deixar algumas reflexões aí do livro que eu estou lendo. Tem muita coisa boa aí, deixar a sugestão para vocês. Pretendo trazer mais coisas desse livro porque realmente tem muita coisa interessante. Até essa parte que eu trouxe aqui é do meio do livro, né? Mais para frente eu quero trazer ali do início alguns conceitos interessantes que eles nos traz até para ficar mais fácil de entender mais para frente, né? E recomendo a leitura. Enfim, acho que só tem inglês, mas também para quem já manja de inglês aí fica aí uma contribuição a mais na língua, né, no idioma, além de ser um aprendizado da matéria em si, é também da língua do idioma, né? E para quem não lê inglês, galera, vão atrás, até peguem alguma versão traduzida que talvez tenha, ou peguem o livro e vão traduzindo, ou peguem outro livro e comecem de onde vocês estão. Mas sempre é muito válido estudar o inglês também. E é isso aí, vou trazer mais esse livro, como falei, vou trazer outros, e vocês deixam aí nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma contribuição para fazer aí. Tentem utilizar isso no seu dia a dia. Eu acho que são coisas bem práticas, né? E como eu falei, algumas são mais fáceis e outras requerem um esforço mais ativo da gente, né? E de longo prazo, né? Mas com certeza é muito recompensador. É isso aí, valeu, até o próximo.